Vamos falar hoje sobre propósito de vida, planejamento e profissão que te faz feliz, né? E antes, né, a gente tem que abordar alguns assuntos antes aí. Como a Dani falou, eu sou administradora de formação, sou consultora, coach, mentora de carreira e certificada como certificada CEVAT, né, para valores, e sou facilitadora também do Jogo da Descoberta, que é uma ferramenta que a gente utiliza bastante com jovens, principalmente, mas com adultos também super funciona, né, Dan? Sobre a descoberta do seu perfil comportamental. Então, Adultos, como a Dani jovens falou, e empresas oi? também, né, Dani? Empresas também, né? Acho que todo assessment, toda a ferramenta, principalmente jogo, né? É muito legal. A Lucinéia está aqui, ela fala, né, sobre, ela utiliza muito nas empresas e escolas também, com professores, né? Eu fiz a aplicação com professores. Bom, ajudo, né, adultos que estão infelizes nas suas carreiras a fazer uma nova escolha profissional, né, aquela que traga mais realização, propósito e principalmente alegria, que é um dos meus valores. E eu também ajudo jovens na dúvida sobre a escolha da carreira, porque no início da minha carreira, como eu sou formada em administração, nem sempre fui feliz na carreira que eu escolhi, e quando eu decidi que eu queria trabalhar como coach, eu queria trabalhar ajudando pessoas. Acabou surgindo, na verdade, ajudar as pessoas a fazerem novas escolhas na carreira, porque eu tinha feito esse movimento. E aí eu pensei, né, mais à frente do meu trabalho, eu pensei, por que não ajudar os jovens, né, lá atrás, antes que eles façam uma escolha que não seja mais adequada adequada não é a palavra, mas que não esteja tão ligada ao propósito de vida, à realização deles, né? Então, por isso que hoje eu trabalho ajudando jovens e adultos a fazerem escolhas profissionais. E aqui eu trouxe um pouquinho, eu não sei o que eu estou fazendo de errado aqui, que eu estou tentando colocar todo mundo mais em cima. Eu vou deixar pequenininho, eu não estou vendo ninguém, mas pelo menos eu consigo ver aqui. Então, trouxe um pouquinho sobre a relação do trabalho, né, ao longo do tempo, né? Então, essa tirinha explica muito bem como foi o passado, como vivemos hoje, né? Então, na Idade das Pedras, era tug, sair agora, caçar e coletar, ser a vida assim. E na Idade Média, agradeço ao bom Deus por mais um dia de trabalho duro no campo. Na época moderna, começam mais de 16 horas de fábrica, mas enfim, tenho quase 10 anos e é hora de pôr comida na mesa, né? Período contemporâneo, consumir, trabalhar, consumir, trabalhar, consumir, trabalhar. Futuro próximo, né? Substituído por um robô. Futuro tão próximo que a gente nem acredita, que é trabalho para um robô que vai me eliminar quando achar que é o caso. Então a gente passa por vários períodos, né, de relacionamento com o trabalho, né? Então a gente aprendeu aí ao longo do tempo que trabalho é algo que nem sempre é algo bom, né? Já antigamente, todo mundo sabe que antigamente, né, antigamente não, a origem da palavra trabalho, uma delas é o tripalium, né? Que era um objeto de tortura, e, enfim, então hoje a relação que a gente tem com o trabalho, ela vem de um histórico, né? Ela vem de vários acontecimentos e faz com que a maioria das pessoas, né, nem todas, porque a gente está vendo uma galerinha aí que busca realmente o propósito pelo trabalho, mas a gente tem esse aprendizado aí ao longo do tempo e futuramente, né, eu acho que vai ter algum colega aí ao longo da jornada que vai falar das profissões do futuro, né, das competências socioemocionais. Então, a gente tem que entender bastante como é o nosso relacionamento com o trabalho, tá? E aí, eu queria saber de vocês, né? Como é que você enxerga a sua relação com o trabalho? Qual é a sua forma de ver, né? Porque a gente tem dois formatos. A gente pode enxergar como trabalho, né? Ou como emprego. E aí eu queria, não sei se eu consigo ver o chat aqui,
eu queria que você me dissesse qual é a relação que você tem com o trabalho. Você acredita que o trabalho, né, que você cria valor, impacta o mundo e a sua própria vida, ou você é daquelas pessoas que entende que o trabalho é troca de hora por salário? Eu consigo ver o chat, Dan? Acho que sim, Dani. Consegue, né? Sim, consigo. Bom, resposta um, muito bem. Boa noite. Quem falou boa noite aqui? É que tem duas Dani, né? Ai, Resposta um e Dani 1. vamos ver Ok. aqui. Peraí. Então é Também acho isso, que a é gente um. tem que entender o nosso. Ah, que a Júlia está falando. Eu ainda sou estudante, mas desejo muito trabalhar em algo que me faça feliz e que não seja só por obrigação. Muito bem, Júlia, você está aqui No na lugar palestra certo. certa, no lugar certo, na semana certa. Então é isso, é escolher algo que você possa criar valor, impactar o mundo e a sua vida também. Muito bem, Júlia. E aí a gente tem três maneiras de se relacionar com o trabalho, né? É, feliz, né? Estando feliz. Aquelas pessoas que se sentem muito tristes com o trabalho que exercem, ou aquelas pessoas que tanto faz, né? E a gente encontra aí, a gente consegue. Vocês estão conseguindo ver? Uhum. E aí a gente, eu não estou ouvindo vocês. Será que tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, então Estamos. tá bom. Então a gente encontra aí, né, em algumas pesquisas, inclusive uma pesquisa do Instituto Gallup, onde mostra que 27% das pessoas apenas estão engajadas nos seus trabalhos, ou seja, todo o restante, né, ou está ativamente desengajado, que são pessoas que realmente lutam contra a sua própria empresa, a empresa que é empregado, ou não estão engajados, ou seja, não estão motivados. Então a gente entende aí que uma boa parcela dos brasileiros está desmotivada com o seu trabalho, não tem aquele engajamento necessário. E isso se deve a vários fatores, né? Que eu posso fazer a relação entre trabalho e ansiedade, né? Porque 42% dos profissionais brasileiros convivem com estresse e ansiedades frequentes causados pelo trabalho, enquanto a média dos demais países é 11. Ou seja, o Brasil é um país onde demanda bastante, né? As atividades são intensas, o reconhecimento nem sempre vem. Então, por que foi a Robert Half que fez essa pesquisa? E por que ela traz isso? Primeiro, para trazer clareza, né, para as empresas, mas principalmente o nosso foco aqui é entender que a ansiedade ela pode trazer muitos malefícios, né? Então, 9,4% da população brasileira sofre de ansiedade. E quando a gente está nos grandes centros, isso sobe para 25%, por exemplo, em São Paulo. Né? Então, isso tudo, de acordo com a OMS, né, essas duas pesquisas, a depressão é a nova doença, será a segunda principal causa mundial de afastamento dos profissionais. Por quê? Porque gera ansiedade, a ansiedade gera o estresse, o esgotamento, a insônia, a irritabilidade, a baixa estima e a depressão. Só que a gente não quer isso, né? Por isso que a gente quer escolher algo que seja realmente prazeroso, né? Que a gente tenha prazer, que a gente tenha sentido de trabalho. Então, qual é o primeiro passo que a gente precisa tomar para que a gente siga na direção daquilo que vai fazer sentido para a gente, vai trazer prazer? Né? Entender, ressignificar o trabalho, né? Não é aquilo que a gente aprendeu dos nossos pais, não é aquilo que a gente aprendeu dos nossos avós, né? Porque a vida não é só pagar boleto. Então a gente tem que entender que existe uma nova forma da gente trabalhar e ser feliz. E a gente que tem que buscar isso. Se Einstein tivesse hoje, né, vivo, a frase dele seria: insanidade é fazer aquilo que não gosta só para pagar boleto. Então a gente precisa entender aí
que precisa ter um outro olhar para o trabalho. E eu gosto mais desta definição, né? Que trabalho é uma forma de amor colocada no mundo com intenção e ação. Então, quando a gente coloca amor e o que faz a gente amar, né? A gente se conectar, e aí eu vou entrar um pouquinho dentro do autoconhecimento, dentro do que vocês acho que já viram na palestra de ontem com a Dani, mas eu vou falar só uma parte. Então, buscar autoconhecimento é fundamental. Então, quando a gente se conhece, a gente sabe o que a gente gosta, a gente sabe aquilo que a gente faz bem, a gente sabe aquilo que a gente não faz bem, aquilo que a gente não gosta, é muito mais fácil fazer uma escolha ou uma nova escolha. Né? Quem já tem uma experiência profissional, às vezes tem um pouco mais, na verdade, tem a visão e tem a experiência daquilo que não deu certo. Mas os jovens têm a possibilidade de experimentar. Então, Júlia, se você tem essa possibilidade, a gente vai falar um pouquinho depois. E aí, eu coloquei aqui uma forma, né, de autodescoberta, que é o circuito da descoberta, do jogo da descoberta perfil comportamental, que é onde você descobre o seu perfil comportamental e quais são as aplicações disso no seu dia a dia de trabalho, na sua vida pessoal, e isso vai trazer aí um pouco mais de, um pouco não, muito mais clareza sobre quem você é. E falando agora um pouquinho do Ikigai, né? A Dani acho que já falou ontem na palestra dela, e eu vou complementar, pegar o gancho, né? Que é você juntar várias coisas, né? O Ikigai é uma filosofia onde você junta aquilo que você ama com aquilo que você é bom, aquilo que te pagam para fazer e o que o mundo precisa. Então, a gente vai falar um pouquinho do que você ama, do que você é bom, para a gente entender missão e propósito de vida. O propósito de vida, cada um tem um nome, né? Cada um dá um nome. Algumas pessoas dão o nome de missão, outras dão o nome de propósito de vida, essência no trabalho, mas o importante é que você tenha clareza de quem, primeiro, de quem você é. E aí eu queria que você pegasse aí papel e caneta para você responder algumas perguntas. E eu vou dar um minutinho para cada, tá? O que você ama fazer? O que é aquilo que você gosta tanto de fazer, mas tanto de fazer que você nem presta atenção na hora passar? O que você mais ama fazer? Se você pensasse, se tivesse um tempo livre e você pudesse escolher aquilo, o que seria? Seria cozinhar, seria estudar, seria dar aula, seria ensinar alguma coisa? Enfim, o que você ama fazer? Pode até ser coisas como hobbies, né? Isso traz muita informação para gente. Vou dar um minutinho para vocês fazerem. Se vocês quiserem escrever no chat, eu vou ficar super feliz. Amo resolver problemas, muito bom. Vou falar o meu, tá? Eu amo ensinar e amo ajudar as pessoas. Por isso que a minha missão é a mesma de muitos de vocês aqui. Amo ajudar as pessoas. O que mais, gente? Bom, vou passar para o próximo, tá bom? Amo ensinar, interagir com as pessoas, ajudar a ensinar como você, Dani. Ai, Raquel, tamo junto. Fazer network, conversar e ajudar. Aprender e ajudar as pessoas. Júlia, cadê você? Vamos te ajudar. Oi, oi. Conversar. Muito bom. Que, Malu? Oi, tudo bem? Conversar. Tá bom, muito bom.
Agora a próxima. O que você faz bem? Ai, Dani, eu não sei o que eu faço bem. Eu acho que eu não sei fazer muitas coisas. Acho que um bom ponto de partida aqui é quando você consegue entender aquilo que as pessoas fazem, né? Aquilo que as pessoas te chamam para fazer. Se você faz tão bem, provavelmente isso se destaca, né? Então você fala bem, você apresenta bem, você se comunica bem, então provavelmente você é a pessoa em que fazia os trabalhos, apresentava os trabalhos. Não, eu tenho o que eu faço muito bem é organizar as coisas, né? Organizar os pontos, e aí eu consigo olhar os pontos e conectar. Eu faço muito bem comida, eu faço muito bem trabalhos manuais. Então, o que você faz bem? O que as pessoas chamam você para que você ajude de repente? Né? O que seus amigos, as pessoas próximas a você pedem para você fazer, de tão bem que você faz. Podem me escrever, gente. Eu quero saber. Criar jogos, Dan. Ok. Criar jogos, comunicar. Muito bom. Inventar coisas diferentes. Muito bem. O pessoal é criativo. Transferir conhecimento. Me pedem conselhos, ajuda para comunicar com outras pessoas. Eu amo trocar conhecimentos e fazer diferença na vida das pessoas. Oi, Marli, é isso mesmo. Fazer dinâmicas com as pessoas, fazer apresentações com vídeos e músicas, verdade. Ok. E agora, se dinheiro e tempo não existissem, o que você faria? Se a gente não tivesse essa limitação, né? Nem de tempo, nem de dinheiro, e se a gente tivesse livre, se fosse liberdade total, o que você faria? Eu sei, eu estudaria para poder ensinar. Uma coisa leva a outra, né? Eu ia falar isso, Irani, eu ia viajar muito. Também, também. Viajar muito, muito bom. E uma outra pergunta muito importante. O que você queria ser quando você era criança? O que você achava que você seria? Eu queria ser professora. Eu sou neta de professora. Eu sou bisneta. A minha bisavó foi professora autodidata. A minha avó é professora. A minha mãe e as minhas duas tias fizeram magistério. E eu tenho uma tia que seguiu a profissão. E eu queria ser professora. E a minha mãe, ela tá aqui, ela não queria, não. Caminhoneira, que maravilha! Professora Irani, aí, professora Irani, estamos juntos. Jornalista, boa, você falou que é comunicativa. A Marli, professora. A Malu, aeromoça. Guia turístico, caminhoneira. É verdade, toda criança teve uma luz e brincava de ser professora. Mas, Júlia, ainda tem tempo, hein? Bailarina, eu também queria ser bailarina. Adorava dançar. Todas as festinhas eu tava lá.
Tem várias Olha roupas. a alegria dessa criança, né? Ah, comendo feijão. Comendo feijão, que amava. É. E essa é a minha essência. Minha essência é essa, feliz, alegre, né? E é isso que a gente não pode perder da criança. Ok? Deixa eu ver aqui se eu perdi o chat. Apresentadora de programa. Oi, Isa! É apresentadora de programa ou artista? Cantora. Também queria ser. Eu fazia sorteio da cartinha da Xuxa, para quem é dessa época. E qual que é a sua história? Qual é a sua história? O que aconteceu na sua história, né? E aí eu trouxe aqui uma outra pergunta para a gente ir para uma ferramenta que é: quais são suas habilidades e os seus ativos? O Maurício Sampaio sempre fala, né, que os nossos ativos, a nossa história tem muitos ativos e a nossa história tem ouro, né? E a gente consegue encontrar ouro na nossa história. E aí eu trouxe uma ferramenta que é a teoria dos setênios, que é da antroposofia, que é uma linha de pensamento que foi criada pelo Rudolf Steiner. O que fala essa, para quem não conhece, quem aqui já conhece? Só para eu saber. Eu não vou entrar em detalhes nem nada, mas a gente vai usar como base para fazer a nossa ferramenta aqui. Alguém aqui conhece ou não conhece? Que aí vocês falam eu não sei. Mas, meu Deus, não conheço. Então, ele fala, Malu, eu não sei se eu consigo, para você estar descentralizado, a Malu está falando que precisava centralizar. Tá bom. Eu não sei se para você está diferente, para mim aqui tá bem certinho. Na verdade, não é uma... Oi? Tá ótimo. Ah, então tá bom. Na verdade, não é uma ferramenta. Isso aqui é uma linha de pensamento e eu utilizei, na verdade, eu aprendi com a Janice Heringer de como a gente pode fazer para utilizar essa teoria dos setênios para a gente descobrir ativos na nossa vida. Porque às vezes fica complicado a gente pensar assim, o que eu já realizei na minha vida, o que eu já fiz na minha vida que eu possa trazer para o meu autoconhecimento de coisas que eu realizei e quais foram as competências que eu utilizei competências e aprendizados que eu utilizei nessa jornada. E bem superficialmente a teoria dos setênios diz que a cada 7 anos a nossa vida muda. Né? Isso é muito forte para mim. A cada 7 anos eu preciso fazer uma mudança, preciso fazer tomar novos caminhos, né? E isso está acontecendo agora comigo. Então, a cada 7 anos a nossa vida muda e ele não fala isso somente como nós pessoas, né? Ele fala também na agricultura. Ele traz essa mesma linha de pensamento para outras esferas, né? Então, aqui ele fala, né, a cada 7 anos, então só superficialmente, tá? Aqui até os 3 anos a gente tem a consciência do eu. Depois, dos 9 anos, né, a vivência do eu. Depois, a afirmação do eu. E por aí vai. Ele diz assim, que nesse ponto, bem nos primeiros 3 setênios, a gente ainda depende de outras pessoas. Depois a gente vive a nossa vida plena e depois a gente tem aqui um crescimento de sabedoria para viver a nossa, entre aspas, né, nosso amadurecimento. E a minha proposta aqui é que vocês olhem a cada 7 anos o que aconteceu na vida de vocês, do 0 ao 7, né? Quais foram os desafios? Isso aqui essa tabela aqui, ela é só didática, porque não cabe, vocês precisam de mais folhas, tá? Então, eu queria que nesse momento você só anotasse aí um único acontecimento. O desafio e o exercício é para que você olhe com calma, né? Esse exercício ele demora muito mais tempo do que apenas uma hora,
né? Para você sentar com calma e colocar lá quais foram as coisas importantes que aconteceram na sua vida do 0 aos 7 anos, né? No meu caso, algumas coisas aconteceram. Meu irmão nasceu, eu tinha 7 anos. Então, quais foram os aprendizados que você teve nessa época e pelo que você é grato, tá? Isso tudo você fazendo de forma muito... você precisa fazer ela de forma muito tranquila, separar um tempo para que você realmente consiga deslanchar na ferramenta, tá? Então, a minha sugestão aqui é com calma, um caderno, no momento em que você estiver mais tranquilo, mais tranquila, fazer essas anotações aqui. Eu fiz no computador, eu fiz 3 páginas e ainda sei que tem coisas para fazer. E é importante a gente sempre revisitar esses setênios e pensar que a forma como a gente estava vivendo naquela época, o que aconteceu e como é que a gente fez para superar os desafios, tá? E assim que finalizar, você vai finalizar até o momento atual, você vai responder o que você superou, o que você aprendeu, o que você descobriu e quais foram os ativos que você identificou na sua história. Então, de repente, você teve uma experiência de um trabalho que, né? Então, vou voltar aqui. Na minha experiência aqui, do meu trabalho, dos 28 aos 35, eu tive o meu primeiro filho, eu fiz a minha transição de carreira, eu comecei a empreender, aprendi sobre empreendedorismo, entendi o que é você ser o seu próprio chefe, demorou, mas eu entendi o que é eu ser o meu próprio chefe, não ter ninguém me pedindo e ninguém me cobrando além de mim mesma, né? Então, esse setênio para mim foi algo bastante impactante, né? Eu tive bastante coisa. Então, o que eu aprendi nesse setênio, né? Quais foram os meus desafios nesse setênio? Então, é isso que eu tenho que trazer para todos eles, ok? Não sei se alguém fez alguma dúvida. Isso, ativos são aprendizados, são competências, são, por exemplo, aqui vou dar o exemplo que eu utilizei agora há pouco. Eu fiz a transição de carreira, então eu precisei do quê? De coragem, eu precisei ter determinação, eu precisei ter dedicação para aprender a ser minha própria chefe. Eu tive que ter muita paciência para entender que as coisas não acontecem da noite para o dia. São tanto aprendizados quanto competências e habilidades que a gente pode trazer para esse assim, é bem mais amplo, né? Uau, não conheci, coloquei, tá. Uau, não conhecia, faz muito sentido para mim. Legal, Elisângela. E ativos são aprendizados, são bens, valores. Também a gente pode também identificar valores aqui dentro desse exercício. E aí, agora sim, a gente precisa falar dos valores, né? O que são os valores na vida da gente e como a gente utiliza eles para tomar nossas decisões e o quanto eles são importantíssimos para a nossa tomada de decisão. Isso, Isadora, a técnica dos setênios é muito legal para olhar para a nossa história e principalmente quando a gente olha esses acontecimentos, né? E quando a gente olha de fora, depois que terminou, você fala, nossa, passei por tanta coisa, nem imaginei que eu tivesse tantas habilidades. Muito legal a sua percepção, Isadora. E aí a gente chega nos nossos valores, né? Que são as características mais marcantes, é o que faz você decidir entre 2 ou mais opções, é o que te define como pessoa, é aquilo que você não abre mão. E quando você não tem os seus valores atendidos, quando você fica magoado, bravo, triste, irritado. Então, nos meus atendimentos, eu gosto mais, eu tenho as ferramentas, né,
de valores, onde eu trago essa planilha aqui gigantesca. Peço, inclusive, se vocês quiserem fazer, eu recomendo que vocês peguem 10 dessas aqui para identificar quais valores vocês acham, né, que são os principais valores de vocês. Eu gosto muito de validar os valores para saber o que aconteceu ao longo da semana daquela pessoa que fez com que, de repente, ela tenha ficado muito irritada. E eu consigo entender quais são os valores que essa pessoa tem. Então, eu vou pegar um exemplo aqui, né? Então, eu sou uma pessoa que prezo muito pela paciência, né? Pela tranquilidade, pela harmonia. E aí eu estive num ambiente onde durante aquela semana só teve briga, só teve discussão, e eu fiquei muito irritada, mas eu não consegui identificar. A maioria dos clientes, eu sei que tem muitos coaches aqui, muitos clientes não conseguem identificar qual é o valor, né? E aí a gente fala, então tá, aconteceu isso. O que você identificou nessa situação? Você pode olhar nessa tabela aqui, identificar para mim o que te faltou, né? E aí a gente tem algumas outras ferramentas que podem ajudar também nos valores, mas o que acontece no fim é que o cliente, o coach, enfim, ele consegue identificar, tá, isso é importante para mim. E aí, de repente, a gente encontra aí ele teve na vida dele cinco momentos e ele percebe que o tempo todo foi a tranquilidade que foi afetada, né? Foi a paciência que foi afetada, a harmonia foi afetada. Então, isso talvez possa ser um valor muito importante para ele, tá? Eu não vou conseguir deixar com vocês para vocês fazerem, mas quem precisar dessa tabela depois pode me chamar, eu disponibilizo, tá bom? Por conta do restante que eu tenho para passar para vocês. E eu também utilizo a ferramenta Cevat, o instrumento Cevat, que ele é de valores pessoais, e onde ele é subdividido, né? Tem 16 subdivisões, subdimensões, onde a gente identifica aqui alguns, não tem todos os valores, mas esses aqui são os valores que foram condensados, para deixar aqui um quadrante, na verdade, onde a gente vai encontrar 4 pilares, né? O pilar controle, o pilar trabalho, o pilar pensamento e relações pessoais. E nesse instrumento, a gente consegue identificar aqui o que é mais importante para a pessoa. Isso a gente usa bastante dentro do corporativo, porque a gente pode fazer uma junção, né? Pode avaliar o perfil dos profissionais ou avaliar o perfil do profissional que está entrando, assim como o jogo da descoberta, a gente pode fazer isso. E aqui a gente consegue identificar um perfil, se ele é mais voltado para liderança, se ele é mais voltado para né, empatia, tá? Então essa é uma outra ferramenta para você aumentar o seu autoconhecimento, para saber o que é importante para você, principalmente em termos de escolha, quando a gente vai falar de escolha profissional. E aí, a gente, dentro disso aqui, quando a gente olha para uma pessoa que valoriza muito o tempo, ou valoriza pouco o tempo, ou então ela tem um trabalho duro, muito alto, tá? Só estou dando alguns exemplos para quem não conhece. Ela tem um trabalho duro muito alto, ou não, ela tem um trabalho duro baixo. Isso não significa que a pessoa é preguiçosa, tá, gente? É só se ela tem facilidade de delegar ou não. Então, quando a gente tem esse perfil aqui, a gente entende se ela vai ser uma pessoa que vai trabalhar para alguém, ou se ela pode, se ela tem o perfil, por exemplo, para empreender, ou se ela vai trabalhar para alguém, mas tem que ser um trabalho que ela tenha mais tranquilidade, porque o tempo para ela é flexível, tá bom? Então, são ferramentas aqui de autoconhecimento. E aí, o terceiro passo para você identificar aí o seu propósito de vida, né, é fazer pesquisas. Então, o primeiro ponto que eu falei para vocês é ressignificar o que é trabalho.
O segundo, eu trouxe várias ferramentas de autoconhecimento. Só que não adianta você se conhecer e você não saber quais são as opções. Eu vejo muito nos atendimentos com os jovens, assim, eu trago bastante a parte do autoconhecimento, e aí na hora da pesquisa, o que eles fazem? Ah, eles falam assim, mas eu não consegui, não deu tempo, né? E a pesquisa é fundamental, porque não vai cair no seu colo as opções, né? Então, para quem quer empreender ou para quem quer fazer uma transição de carreira, é a mesma coisa. Você precisa você precisa frequentar feiras, por exemplo, se você quer empreender e quer abrir uma franquia, você precisa frequentar, você precisa saber o que você gosta. De repente, eu acho que eu gostaria de trabalhar com, vou dar o exemplo novamente, tá? Eu acho que eu gostaria de trabalhar com comida, né? Com alimentação, porque eu adoro cozinhar, eu faço pratos maravilhosos, então faça pesquisas, né? Veja o que é possível para você, né? Teste, né? Se coloque em movimento, que é o próximo passo. Experimente. Aproveite as oportunidades, experimenta, se coloque em movimento para você realmente testar se é isso que você quer. A Júlia comentou agora há pouco que ela queria fazer jornalismo e está fazendo direito, né? A partir do momento que ela se colocar, eu não sei se ela já está fazendo estágio ou não, ela já vai poder experimentar, ela vai ver se é isso mesmo que ela quer ou se definitivamente não é isso que ela deseja, né? E no próprio direito, ela gostou muito do direito, né? Quais as áreas do direito onde ela vai ter mais sensação de propósito, mais sentido, né? De vida, né? Entregando o melhor dela para o mundo, né? Então, experimenta, aproveita as oportunidades. Na medida do possível, faça muitos estágios. Sim, exatamente, me encontrar dentro das áreas do direito. É isso, Júlia. Então, experimente muito, né? Faça vários estágios, se for possível. Coloque dentro da sua programação, do seu planejamento, né? De estágio, de carreira, que você experimente várias áreas, para realmente, primeiro para você conhecer, nem que seja para você falar, né? Essa aqui eu não gostei, deixa eu ir para a próxima, né? É muito importante. E E dentro dessa caminhada, procure não se comparar com as pessoas, né? Não compare o seu dia 1 com o dia 5.000 de alguém, porque nem todo mundo está no mesmo nível que você de autoconhecimento. As pessoas têm caminhos diferentes, e se você ainda não encontrou aquela profissão, se você ainda não se colocou em movimento, ainda não entendeu, ou não, né? Se você não se colocou em movimento, não vai cair no seu colo, né? Mas se você ainda não conseguiu encontrar aquela coisa, né? Aquela profissão que vai mais te trazer prazer, não se compare com aquela pessoa que está hiper feliz, né? Você não sabe o dia dela. Isso é um outro ponto. E praticar a gratidão sempre, para tudo que acontecer na sua vida, até mesmo com as experiências que não foram tão boas assim. Então, é sempre importante que você agradeça, pratique a gratidão todos os dias, para que isso realmente aconteça mais rápido na sua vida. É isso, né, Júlia? Sempre levar como aprendizado, exatamente. Então, todas as experiências, elas são válidas, né? Todas as experiências são para o nosso crescimento e para o nosso aprendizado. Tudo acontece automaticamente. E aí eu queria deixar um texto antigo budista, né, para vocês. O que for a profundeza do seu ser, assim será o teu desejo. O que for o teu desejo, assim será a tua vontade. E o que for a tua vontade, assim serão os seus atos. E o que forem os teus atos, assim será o teu destino. Então, quem faz o destino é você, ok? Ai, gente. E aí, queria colocar isso aqui. Quero agradecer
e eu desejo muito que vocês realmente, que você dê o amor ao mundo da forma que você escolher, tá? E podem contar comigo para o que precisarem. Quem quiser o formato aquela lista de valores, eu posso disponibilizar. E quem quiser também a ferramenta do Setênio, eu também posso disponibilizar. Tá bom? Espero que tenham gostado, que tenha ajudado de alguma forma.